Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, dentro de uma família shinobi, às vezes haviam aldeias shinobi, né, que serviam a um daimyo, que era um senhor feudal, ou um shogun da época, ou um samurai da alta aristocracia. Então, eles serviam determinados senhores. Então, dentro dessas aldeias, em famílias específicas, as crianças eram desde muito cedo treinadas para serem shinobis, para serem ninjas. Então, havia vários testes. Por exemplo, quando nascia-se um bebê, né, tanto menino quanto menina, nesse aspecto não tinha diferença. Então, um dos testes era colocar o bebê dentro de uma tina, uma espécie de uma piscina, né, e claro que todo bebezinho nada. Então, se o bebê nadasse de maneira desordenada ou afundasse, ele era entregue para a mãe e seria utilizado como um camponês ou para outra atividade na aldeia. Mas se ele nadasse em linha reta para a borda, né, ele passou no primeiro teste. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência e inteligência. Sim. Né, que estava nele. O segundo teste, né? Haviam vários testes, mas esse teste é muito interessante. Pegava o bebê dentro de um templo da família ou do dojo da família, da escola onde eles treinavam. O papai ou o sensei ficava na ponta do dojo, o bebê ficava na outra ponta do dojo, e de um lado colocava-se a espada e do outro lado colocava-se brinquedos. O papai lá no meio, né? Aí o papai chamava o bebê ia, né? Então, se ele fosse nos brinquedos, ele era entregue para a mãe para fazer outras atividades na aldeia. Mas se ele fosse na espada, ele passou no segundo teste. Ele tinha Zanshin, tinha espírito guerreiro. Né? Tinha que ter isso desde o nascimento para ser treinado como Shin. E o processo pedagógico, então da arte ninja, ele começava desde pequeno, desde criança? Havia um programa de treinamento, um programa de estudos, podemos dizer assim. Então, dentro desse programa de treinamento, à medida que o guerreiro ele se apropriava de um conjunto de técnicas e conceitos, ele era admitido para um segundo momento, para um segundo conjunto de técnicas e conceitos. Seria algo parecido hoje em dia nas artes marciais contemporâneas com as faixas coloridas, né? Você faz um exame de faixa, vai para uma outra faixa, vai para uma outra faixa. Então era mais ou menos aquilo. Havia um programa de treinamento, à medida que ele compreendesse aquilo, dominasse aquilo, ele era treinado em outras técnicas, assim ia. Então, à medida que ele fosse se especializando, ele era direcionado para determinados campos da inteligência, né? Dentro do trabalho shinobi, dentro do trabalho ninja, porque era um trabalho. Eles recebiam para isso? Sim, toda a família, a aldeia toda dependia disso, né? Então essa ideia de que, como eu disse anteriormente, que ninjas e samurais eram inimigos, nem sempre. Né? Dependia muito do momento histórico que a gente vai estar aí observando, mas os ninjas, indiscutivelmente, eles eram a mais alta ordem da classe guerreira japonesa. Inclusive, o último shogun, né, japonês que restabeleceu a ordem do Japão foi Ieyasu Tokugawa. E Tokugawa conseguiu unificar o Japão graças aos serviços de muitos ninjas. Entre eles, os mais famosos foram Sandai Momoshi e Hattori Hanzo. Né? Então, pela inteligência, Ieyasu Tokugawa conseguiu unificar o Japão e acaba o período shogunato lá. Agora, Jefferson, a meditação faz parte da vida de um ninja? Sim. Sempre? Claro, porque tenta imaginar assim, corpo e mente não estão separados. Então, para que esses guerreiros conseguissem, né, historicamente, serem conhecidos como os guerreiros mais perfeitos da história, como você mesmo havia me falado, eram super-heróis de verdade, né? Não eram super-heróis de mentirinha. Então havia um treinamento muito severo, tanto para o corpo físico quanto para o corpo mental. E para a meditação, claro que a meditação nas artes marciais, a meditação shinobi é muito diferente daquela ao qual praticamos numa escola de yoga ou num templo budista. Mas qualquer pessoa pode realizar ou tentar realizar esse tipo de meditação? Ou é preciso que ela esteja tendo a prática? Você pode praticar, mas eu acredito que esse tipo de técnica de meditação shinobi, ou meditação samurai, ou meditação da arte marcial, não vai surtir tanto efeito se você não estiver praticando as técnicas. Porque uma técnica compreende a outra, uma técnica desencadeia para a outra. Não são técnicas, em um dado momento a gente pode entender como técnicas isoladas, claro, mas são técnicas que se compreendem, são técnicas afinadas. Então, dentro desse programa de treinamento que eu falei para você, havia lá
9 níveis de poder ou 9 técnicas de meditação chamadas de Kuji no In ou Kuji Kiri. A palavra Kuji em japonês pode ser entendida como mudra em sânscrito, que são aqueles gestos reflexológicos, simbólicos e magnéticos feitos com as mãos. Quais são eles? São 9, basicamente. Rin, que significa a força da mente e do corpo. Pil, canalização de energia. To, harmonia com o universo. Sha, saúde do eu e do outro. Kai, premonição do perigo. Jin, conhecer o pensamento alheio. Retsu, domínio do tempo e do espaço. Zai, controle dos elementos da natureza. E Zen, vivificação ou iluminação.